por que a guerra na Síria foi o antecedente do golpe de 2014 na Ucrânia que levou a esta guerra atual. Então vamos entender por que os eventos da Primavera Árabe estão diretamente relacionados com a atual guerra na Ucrânia. Para nós entendermos a raiz deste atual conflito, é preciso a gente entender como foi o processo de fragmentação da União Soviética. Então, a Rússia era a maior república dentre os países soviéticos e a Ucrânia a segunda maior. A Ucrânia, inclusive, era um importante centro industrial, onde boa parte dos foguetes, dos mísseis balísticos, inclusive de equipamentos nucleares, submarinos, eram produzidos. Então, era uma região muito importante, estratégica na antiga União Soviética. E quando se tem o processo, então, de fragmentação da União Soviética, a Ucrânia ela forma um país próprio, a Rússia forma um país próprio, e eles vão ter momentos de boas relações e tensões ao longo desse período aí que já cobre praticamente 31 anos. Então, durante esses 31 anos, a maior parte do tempo a Rússia e a Ucrânia estiveram numa boa relação. Entretanto, agora desencadeou uma série de questões que levaram ao atual conflito. Então vamos entender o seguinte. Quando então terminou a União Soviética, a Rússia precisou enfrentar uma série de dificuldades no seu território. Então ela precisou lutar contra os chechenos, ela precisou reestruturar sua economia, que foi devastada pelo fim da União Soviética, e aí a Rússia teve dificuldades em se envolver com os grandes conflitos mundiais, como ela fazia nos tempos da Guerra Fria. Então vamos dar aqui alguns exemplos. Em 1991, já no processo de queda do Muro de Berlim em 89, fim da União Soviética no próprio ano de 91, a Rússia não teve condições de dar uma resposta àquela situação, porque os Estados Unidos demonstraram um poderio bélico que a Rússia naquele momento não tinha. Então, os Estados Unidos bombardearam violentamente o Iraque, foi uma situação ali trágica, uma situação devastadora, foi uma guerra filmada ao vivo, com os Estados Unidos sendo considerados heróis o tempo inteiro. E essa situação mostrou para a Rússia que a Rússia precisava resolver os seus problemas. No ano de 1999, houve um bombardeio da OTAN na Iugoslávia. E esse bombardeio foi devastador em vários sentidos. Primeiro, porque ele destruiu um país. Então, a Iugoslávia era formada por Sérvia, Montenegro, Kosovo, uma série de repúblicas que todas elas ali foram fragmentadas, um processo ali chamado de balcanização, e nesse processo os Estados Unidos intervieram na Iugoslávia e devastaram a Sérvia, que era então a república que herdou a tradição da antiga Iugoslávia. Bom, essa situação foi muito difícil porque os sérvios são aliados históricos dos russos e os russos só protestaram porque eles não tinham força para se contrapor ao poderio da OTAN. E a OTAN foi muito precisa em conseguir destruir o país. À custa de uma devastação total na infraestrutura, o país ficou totalmente quebrado, não tinha mais indústria, não tinha mais praticamente nada para se reerguer. E se reergueu a muito custo e a muita dificuldade. Inclusive, levaram ao Tribunal Penal Internacional o então presidente da Sérvia, Slobodan Milosevic, que foi condenado por uma série de crimes que depois que ele faleceu, ele cumpriu a pena e morreu. Depois disso, foi comprovado que esses crimes foram falsas acusações contra ele. Portanto, a OTAN inventou as acusações contra ele para poder realizar aquela intervenção. E a Rússia pouco pôde fazer naquele contexto. Depois nós vamos ter mais duas guerras importantes, que por sinal uma terminou no ano retrasado e outra no ano passado, que foi a do Afeganistão a partir de 2001 e a do Iraque em 2003. Então essas duas guerras, a guerra de 2001 contra o Afeganistão, a Rússia não se opôs. Ela deixou os Estados Unidos atacarem o Afeganistão, mesmo sendo um lugar em que ela disputou com os Estados Unidos nos anos 80. Entretanto, a Rússia demarcou algumas posições, de vez em quando ela tomou alguns lugares ali estratégicos, ela fez alguns movimentos ali, mas ela não conseguiu se opor frontalmente aos Estados Unidos. E o Afeganistão tem uma fama de cemitério do Império, tanto que a União Soviética caiu lá e os Estados Unidos também caíram lá.
Então é um lugar muito difícil de se controlar, e tanto os Estados Unidos quanto a Rússia passaram pela mesma situação, que antes, inclusive, o próprio Império Britânico e até Gengis Khan havia passado. Bom, a guerra do Iraque foi um pouco diferente, porque a guerra do Iraque todo mundo sabia que os Estados Unidos estavam mentindo com relação à existência de armas de destruição em massa pelo Iraque. E aí, graças a essa situação, a Rússia teve uma postura bastante crítica com relação à guerra do Iraque, mas também não pôde fazer nada. Então a Rússia ela foi aos poucos se reerguendo, lutando pelas suas questões internas. Ela resolveu o conflito na Chechênia de uma forma brutal e violenta. E aí, entre 2007 e 2008, teve um outro conflito que foi bastante complicado com a Geórgia, que aí há duas repúblicas independentes reconhecidas pela Rússia com maioria étnica russa, que são, no caso, as repúblicas da Ossétia do Sul e da Abcásia, e essas repúblicas elas pediram a sua independência e a Rússia reconheceu, porque a Rússia, na verdade, protegeu esses cidadãos que estavam sendo atacados pelo governo da Geórgia, que pretendia promover uma limpeza étnica ali e colocar populações de georgianos e expulsar os russos para unificar o território. E a Rússia agiu naquele momento, resolveu a situação, e a Rússia estava agora voltada novamente às suas questões internas. Bom, o que a gente vai ter do ponto de vista externo que vai progressivamente fazendo a Rússia mudar a sua posição internacional? No começo da década de 2010, da década que se inicia no ano 2011, nós temos a eclosão da assim chamada Primavera Árabe, que ela começou na Tunísia, depois ela se espalhou pela Líbia e foi para o Egito e depois para a Síria. Em cada um desses lugares é uma situação diferente, mas vamos nos atentar ao principal, que foi a guerra na Líbia, cujo líder, Muammar Gaddafi, era aliado tradicional da Rússia. E naquele momento, os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia e o Reino Unido construíram uma narrativa de que o presidente Gaddafi ele estava promovendo um genocídio com a população lá, e que era preciso intervir no conflito para salvar essa população que seria massacrada. Bom, isso tudo foi provado que era mentira. Na verdade, essa guerra já estava planejada, assim como a guerra da Síria e como tantas outras guerras no Oriente Médio, com o objetivo político de redesenhar o mapa do Oriente Médio. E isso teria acontecido se não fosse o fato de que a situação da Síria fez a Rússia mudar sua posição. E por que a Rússia mudou sua posição com relação ao conflito? Porque ela viu o desastre que foi a intervenção dos Estados Unidos na Líbia. Então a Líbia, ela tinha um presidente, que era o Muammar Gaddafi, que foi derrubado, foi vergonhosamente linchado pela população, ele foi jogado pelos soldados ali para a população matá-lo, assim, numa cena grotesca, que era exatamente o que a OTAN queria fabricar, essa imagem de que ele era odiado pela população, mas a população da Líbia vivia muito melhor naquela época. O que hoje é a Líbia é um país controlado por milícias armadas que receberam dinheiro das potências ocidentais nessa época, e organizações criminosas, inclusive envolvidas com o tráfico humano. Lembram, há uns anos atrás, que circulou aquela imagem de negros africanos amarrados e acorrentados pelo pescoço, vendidos numa praça na Líbia? Pois é, esse foi o resultado da intervenção humanitária que os Estados Unidos fizeram na Líbia. O que ocorre é que a guerra na Síria mexia diretamente nos interesses da Rússia. Porque a Rússia, como explicamos para vocês no outro vídeo, ela precisa de um acesso aos mares quentes que ela faz via Mar Negro. E aí, para a Rússia ter acesso ao Mar Mediterrâneo, ela tem um porto que fica em Latáquia, na Síria. Então esse porto garante à Rússia o acesso ao mercado do Mar Mediterrâneo. É onde ela abastece os seus navios, é onde ela se reequipa para ela poder seguir adiante com as suas relações comerciais, inclusive militares, porque queira ou não queira, a Rússia tem uma projeção de poderio militar. Então a Rússia, quando os Estados Unidos e a invasão da Síria, ela foi uma grande coalizão internacional formada por Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Arábia Saudita, Israel, Turquia e alguns países ali, aquelas monarquias teocráticas do Golfo, todos querendo morder um naco da Síria e também fazer passar um gasoduto que atravessaria a Síria e que levaria gás para o mercado europeu,
o que geraria uma concorrência com a Rússia. Então a Rússia, na Síria, ela seria atacada por duas frentes, uma econômica e uma militar. A militar porque ela perderia o seu porto e o seu acesso, tendo também consequências econômicas, e econômica porque traria um outro ramal de gás vinda de países da Ásia Central e de outros lugares do Oriente Médio para concorrer com a Rússia no mercado europeu. Então, portanto, o jogo da Síria foi um jogo travado ali entre esses países e foi uma fábrica de mentira, propaganda de guerra, principalmente dos veículos ocidentais, a mídia brasileira e estadunidense e europeia fazendo esse mesmo papelão vergonhoso que está fazendo agora nessa guerra da Ucrânia. E essa situação evoluiu de uma forma que a Rússia conseguiu evitar esse plano, que tinha como meta central a derrubada do presidente sírio Bashar al-Assad. E a Rússia, a partir do momento que ela se aliou ao Bashar al-Assad e conseguiu evitar essa guerra de partilha da Síria, os Estados Unidos decidiram então retalhar a Rússia na Ucrânia. E aí que nós vamos ter o golpe de 2014, que foi o que deu origem a tudo isso que a gente vê aqui.